Língua portuguesa na BNCC. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa, um dos componentes da área de linguagens da BNCC. O cenário educacional brasileiro passou por uma série de mudanças significativas com a BNCC. A base, ela traz uma série de referências de como o ensino ele deve acontecer dentro das 4 áreas de conhecimento: matemática, ciências da natureza, ciências humanas e, é claro, a área de linguagens. Todas essas áreas de conhecimento, elas possuem as suas especificidades, mas a área de linguagens, ela é a maior e a que traz um maior número de componentes, possuindo ainda mais detalhes a serem trabalhados. A área de linguagens no ensino fundamental, ela é composta por 4 componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Isso no caso dos anos finais do ensino fundamental apenas, não sendo contemplado a língua inglesa nos anos iniciais. Olá, eu sou a professora Aline, do canal Educação Criativa, e seja bem-vinda a mais um vídeo. O componente curricular língua portuguesa encontra-se dentro da área do conhecimento linguagens. A língua portuguesa na BNCC dialoga com as tendências, currículos e documentos produzidos atualmente na área, ou seja, desenvolve-se a partir da perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, que assume o texto como uma unidade de trabalho sempre relacionado ao contexto de produção e ao desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escrita e produção de textos para diferentes finalidades. O objetivo é proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos. Sim, continuam presentes na escola os gêneros textuais oriundos do escrito, impresso, como a notícia, a reportagem, a charge, a tirinha, a crônica, mas também aqueles que reinam no mundo digital, como as fanfics, os blogs, GIFs, memes e vídeos. Bom, antes de mais nada, nós devemos entender que linguagem é comunicação. Linguagem é interação humana e a interação, a comunicação, ela pode ocorrer em diversas instâncias, de forma oral, de forma verbal e de forma escrita. A linguagem do corpo, a linguagem de sinais, a linguagem artística, na verdade, há inúmeras formas do ser humano se comunicar com o outro. Portanto, nós precisamos entender isso para deixar claro, que a língua portuguesa, nossa língua materna, como é que ela vai funcionar nessa instância. De acordo com a BNCC, o aluno ele deverá ser alfabetizado nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Portanto, este deve ser o foco da ação pedagógica nesse período. Ao todo, são 10 competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. E nós vamos ver agora quais são essas competências. Competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. A primeira competência, ela fala sobre compreender a língua como fenômeno cultural presente em diferentes contextos e também como algo que constrói a identidade de um povo. É por meio da identidade, é por meio da nossa linguagem, da nossa língua, nós conseguimos facilmente identificar de onde essa pessoa vem. Portanto, ela é algo muito peculiar e muito marcante na vida do ser humano. A segunda competência, ela já fala sobre apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo como uma forma de interação, sabendo como ela é, e como é possível participar da cultura letrada, se comunicar, se posicionar e tornar-se protagonista na sua própria vida social. Já a terceira, ela vem falar para a gente sobre ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos.
Isso quer dizer textos compostos com vários elementos, símbolos e significados. Já a quarta, ela vem buscar compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando o respeito diante dessa variedade no nosso país, que é amplo e plural, né? Cada região ela possui características próprias na sua forma de se expressar. Portanto, é muito importante que a gente possa trabalhar com os nossos alunos a respeito dessas diferenças, rejeitando qualquer tipo de preconceito, né? Porque não existe uma forma melhor e outra pior de falar ou de se expressar. A quinta, ela busca empregar nas interações sociais o estilo de linguagem adequada à situação comunicativa. Então, o aluno ele entrará em contato com diferentes tipos de linguagem e também com os diferentes contextos em que ele deve utilizar cada uma dessas linguagens, seja de uma forma mais formal ou de uma forma mais coloquial, informal e etc. Já a sexta, ela abrange a capacidade de analisar informações, de saber de onde ela vem, quais as suas intenções, a fim de se posicionar ética e criticamente perante os fatos. A sétima, ela fala sobre reconhecer o texto como um lugar de manifestação, de saber que é possível expressar ideias, opiniões, anseios, ideologias e sentidos através de um texto escrito ou até mesmo de um texto oral. A oitava fala sobre selecionar textos e livros para a leitura. Então, aprender, a selecionar esses textos de acordo com os seus objetivos e com os seus interesses. A nona já vem falar sobre o envolvimento com práticas de leituras literárias, desenvolver o gosto pelos livros literários, pelos livros de ficção, pelos livros que trabalham com o imaginário, e ser então impactado, é claro, pelo poder da literatura. Já a décima, ela vem falar sobre mobilizar as práticas da cultura digital, dominar essas diferentes ferramentas virtuais, principalmente para serem utilizadas dentro do ambiente de ensino de uma forma positiva e em projetos autorais. E se você está gostando das nossas dicas, eu já quero te pedir para apoiar o nosso trabalho e aproveitar para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta toda semana por aqui. Nós vamos ver agora como se organiza o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais. Então, nós vamos ter alguns eixos de integração, também chamados de práticas de linguagem. Através do texto, eu vou trabalhar todas as práticas, todos os eixos dentro da esfera linguística. Portanto, a língua portuguesa, ela possui hoje campos de atuação. E esses campos de atuação, eles possuem as práticas de linguagem. São eles o eixo oralidade, que traz práticas de linguagem que ocorrem em situações oral, com ou sem contato, face a face. O eixo leitura, que traz práticas de linguagem que decorrem da interação com o leitor, com os textos e a sua interpretação, não somente dos textos escritos, mas também de imagens estáticas como fotos, pinturas, desenhos, esquemas gráficos, diagramas, ou também textos em movimentos, como filmes, vídeos e etc., além da música. O eixo da produção de textos, que são as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria do texto. O eixo da análise linguística semiótica, que relaciona aí os procedimentos, estratégias de análise e avaliação nos processos de leitura e produção de textos. Então, ele relaciona a capacidade de analisar o formato, o estilo, o impacto, a coesão, a coerência e a organização do texto. Esses eixos de integração, eles estão entrelaçados aos campos de atuação,
que orientam a seleção de gêneros, de práticas, de atividades e de procedimentos, apontando para a importância da contextualização do conhecimento escolar e para a ideia de que essas práticas elas derivam de situações da vida social. Então, nós temos os campos de atuação, que são justamente a maior novidade, né? Essa nomenclatura, ela não existia em documentos anteriores, mas ela, de certa forma, ela dialoga com uma intenção no ensino da língua portuguesa, que já data alguns anos. Nós vamos entender melhor, né, como que isso acontece. Nós temos 5 campos de atuação e esses campos, hoje, eles estão divididos nas 9 séries da educação, né, do ensino fundamental. Nós não tratamos mais como ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2. Agora nós tratamos como as séries iniciais e as séries finais do ensino fundamental. Embora cada etapa, né, a inicial, a final, nós tenhamos aí 4 campos de atuação, 3 deles conversam entre si e um é específico apenas para as séries iniciais, né, que seria o campo de atuação na vida cotidiana. Esses 5 campos de atuação da língua portuguesa, eles vão nortear o ensino da língua materna em todas as séries, ou seja, todas as práticas de linguagem, de oralidade, de leitura, de escuta, de escrita e de semiótica vão ocorrer em todos esses campos de atuação. Portanto, nós podemos considerar os campos de atuação como macro. É através deles que eu vou guiar todo o ensino. Todas as atividades, a metodologia, o acompanhamento desses alunos. Agora nós vamos entender um pouco melhor, né? Eu falei que o campo de atuação na vida cotidiana, ele é específico para as séries iniciais. É por isso que vale lembrar que nas séries iniciais do ensino fundamental, até então a alfabetização, ela ocorria até o 3º ano, né? Com a BNCC, há um trabalho intenso de alfabetização até o 2º ano e nos demais nós temos, então, o trabalho do letramento de forma mais intensa também. Mas existe uma urgência de que essas crianças, né, de que esses alunos, eles sejam alfabetizados um pouco mais cedo, né, do que já era feito. Falando um pouco agora sobre os campos de atuação, o campo de atuação da vida cotidiana, que é específico das séries iniciais do ensino fundamental, ele fala sobre a participação em situações de leitura e escrita vivenciadas no espaço doméstico, no espaço familiar, no espaço escolar. Dentro desse campo, nós podemos trabalhar os gêneros textuais, como agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, diários, regras, jogos e brincadeiras. Esse campo ele vai trazer uma série de textos que vão mostrar para o aluno como que ele pode utilizar a linguagem para trabalhar esses bilhetes, para trabalhar esses recados, para ler regulamentos, ou seja, o que é necessário, qual é o conhecimento linguístico necessário para que ele possa agir na instância diária com a sua família, com os seus semelhantes, na escola, num passeio, enfim. Nós estamos preparando, né? Nós estamos agregando significado ao ensino da língua portuguesa. Já o campo artístico-literário, ele se refere àquelas situações de leitura e produção de textos literários e artísticos. Ele vai trazer um pouco mais da diversidade cultural e linguística. Esse campo, ele favorece as experiências estéticas, né? Alguns gêneros são as lendas, os mitos, os contos, as canções, poemas, tirinhas, charges, cartoons, dentre outros.
Esse campo, ele também aparece nas séries iniciais. Então, ele vai trazer diversos conceitos de arte, sobre arte letrada. Não basta trabalhar o ensino da literatura, por exemplo, somente lá no ensino médio. Nós temos que colocar esse aluno em contato com textos artísticos literários desde as séries iniciais. Ele tem que entender as especificidades de cada texto, a maneira como esses textos se comunicam entre si. O campo das práticas de estudo e pesquisa, ele se refere à participação em situações de leitura e escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, linguagens e práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa, à divulgação científica. Alguns gêneros desse campo, nós podemos citar os relatos de experiência, os quadros, os gráficos, as entrevistas, as notas de divulgação científica, os verbetes da enciclopédia. Esse campo de estudo e pesquisa, ele é bastante peculiar, Porque ele vai ensinar o aluno a trabalhar com a leitura de gráficos, a leitura de infográficos, como conceber um relatório, como elaborar um texto de divulgação científica. Então, de certa forma, esse campo de atuação, ele está colaborando com outras áreas do conhecimento também. A língua portuguesa, ela contribui de forma global para o aprendizado do aluno. Ela dialoga com a área de ciências da natureza, ela dialoga com a área de ciências humanas e também com a área de matemática, ao ensinar o aluno que existem linguagens diversificadas e cada uma tem a sua coerência, quando ela é empregada no contexto adequado. O campo da vida pública trabalha com o texto das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas sobre cidadania e exercício de direitos. Nós podemos, então, trabalhar com notícias, com reportagens, cartas ao leitor, comentários em sites para crianças, textos de campanhas de conscientização, Estatuto da Criança e do Adolescente, abaixo-assinados e outros. Então, esse campo ele é muito interessante, pois ele trabalha essas questões de cidadania, de coletividade, mostra, ele ensina para o aluno que há textos que discorrem sobre deveres, há textos que discorrem sobre direitos, há textos que dizem quais são os direitos garantidos, o que é uma lei, como é que uma lei é escrita. No caso desses alunos, então, o que é o ECA? Então, ele promove que esse aluno tenha contato com esses textos, com esse tipo de texto desde cedo, o que vai ajudar no processo de transformação, no processo de cidadania. Esse aluno ele vai entender que a escola ela é fundamental para que ele possa exercer, para que ele possa viver em sociedade, para que ele possa agir, para que ele possa pensar de uma forma crítica e propor soluções. Então, esses 4 campos que nós acabamos de falar, como eu disse, somente o da vida cotidiana é que é específico para os alunos das séries iniciais. Nas séries finais, nós temos uma alteração. Permanece o campo artístico-literário, permanece o campo de estudo e pesquisa, e aí nós temos também, na verdade, o campo jornalístico-midiático, além, do campo de atuação na vida pública. Esse campo jornalístico-midiático, ele traz para o aluno textos de diversas fontes. Nós sabemos que esses alunos, eles acessam informações através de diversos canais hoje em dia, e principalmente em canais abertos, em que qualquer um pode se expressar. Então, esse campo ele vai se preocupar com essa parte, Ele se preocupa na forma como o aluno vai receber de forma crítica
e que ele possa justamente desenvolver essa criticidade e participar ativamente, concordando ou refutando determinado posicionamento, baseado na informação que ele tem, na leitura de mundo, na vivência e no conhecimento que ele já possui, que ele já adquiriu até ali. Portanto, dentro desses campos de atuação, nós estamos trabalhando a gramática. Ela não desapareceu em hipótese alguma. Ela está, sim, presente em cada um desses campos. A leitura de textos, a escrita. Nós estamos trabalhando a escrita, o que é importante, porque a escrita, nós sabemos que os jovens, eles estão imersos na cultura digital. E a cultura digital, ela está presente sim, de ponta a ponta na BNCC. Tanto que no cotidiano escolar, muitas das atividades, elas são propostas de forma que o aluno ele possa gravar um vídeo, que ele possa criar um canal numa rede social, divulgar as suas ideias para o público, realizar entrevistas, fazer um podcast, um blog, um vlog, enfim. Esse aluno ele vai desenvolver a sua competência leitora e a escrita em diversas plataformas. Não é aqui mais necessário escrever no papel. Nós temos diversas formas de trabalhar a nossa competência linguística e dentro dessas diversas formas, eu vou estar também trabalhando cada uma dessas práticas de linguagem. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o código alfanumérico das habilidades. Então, relembrando, o EF ele significa ensino fundamental. O 1.5 significa que é uma habilidade proposta que fica do 1º ao 5º ano. O LP, língua portuguesa, e o 01 significa que é o número da habilidade na sequência geral. Então, a tabela ela vem organizada dessa forma. As práticas de linguagem de um lado, os objetos de conhecimento do outro e logo a seguir as habilidades. Nós também temos os campos de atuação, que ora vão aparecer dessa forma, todos os campos de atuação, e ora vão aparecer também de forma específica. Cabe, nesse momento, finalmente citar, que a língua portuguesa ela vai colaborar, como nós já dissemos, com todas as outras áreas do conhecimento. Quando eu estou trabalhando com os alunos no campo artístico-literário, de certa forma, eu estou trabalhando com os conceitos históricos também. Quando eu trago um quadro, uma obra de arte, uma fotografia, quando eu trago um filme, quando eu proponho para os meus alunos o desenvolvimento de uma resenha, quando eu explico o que é uma resenha, o que é um texto narrativo, eu posso contribuir com a história, eu estou contribuindo com a geografia. O campo de estudos e pesquisas, eu estou ensinando ao aluno a fazer a leitura de gráficos e infográficos, e isso também para matemática, isso também para as ciências. Então, de certa forma, todos esses campos da língua portuguesa, eles estão dialogando o tempo todo com as demais áreas. E isso vai possibilitar que o professor ele realize trabalhos riquíssimos, compartilhando ideias, compartilhando planos de aula, sequências didáticas, e assim ele vai conseguir envolver o aluno no aprendizado e ele também poderá se envolver mais, porque ele verá como será produtivo, como que o aluno ele vai progredir nesses ensinamentos. Então, a língua portuguesa ela é um componente importantíssimo. Evidentemente, ela vai dialogar lá dentro da área de linguagem com o ensino da arte, com o ensino da língua inglesa para os anos finais, com a educação física, mas de certa maneira a língua portuguesa ela vai trabalhar ou de certa forma colaborativa com todos os demais componentes.
Então, professor, é importante que você tenha isso em mente na hora de fazer o seu planejamento. Inclusive, aqui no canal nós já temos diversos vídeos mostrando como fazer um plano de aula. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui para você conferir. E se você quiser também um vídeo mostrando como fazer o plano de aula da língua portuguesa, é só deixar aqui nos comentários. É importante que o professor pense no trabalho, na metodologia de ensino, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível e proveitosa. Pensando nos alunos, no engajamento desses alunos, no ensino da linguagem, que cada vez mais representa o nosso momento social, o nosso momento histórico. A língua portuguesa, ela traz a tecnologia para dentro da sala de aula como uma aliada e não como uma rival. E é com isso que nós estamos agregando conhecimento, que nós estamos realmente trabalhando com não somente o conceito, mas com a prática e com uma aprendizagem muito mais significativa. Então, o que você achou das nossas dicas? Deixe nos comentários. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. Uma outra opção é você adquirir o nosso curso sobre BNCC, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que aqui no nosso canal já tem diversos outros vídeos sobre BNCC, tem sobre BNCC na educação infantil, sobre BNCC no ensino fundamental, sobre outros componentes curriculares. Enfim, tem vários vídeos, na verdade tem uma playlist que eu vou deixar aqui para você conferir. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo professor que você sabe que vai gostar de conferir essas dicas. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.